Graça e paz, queridos. Estamos aqui na nossa 14ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje o assunto aqui que nós vamos falar é sobre o centurião de Cafarnaum. Nós veremos o significado desse encontro do centurião de Cafarnaum com Jesus, como ele está conectado, é um encontro de Abraão com Melquisedeque. Para isso eu gostaria de ler com vocês aqui o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 a 13, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Maravilhoso esse texto. Ainda no capítulo 7 de Lucas, de 1 a 10, que é o texto sinótico, se você quiser conferir lá depois, tem alguns outros detalhes que os judeus dizem: esse centurião é digno de que lhe faças isso, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Interessante que esse homem, ele não se julgou digno de que Jesus entrasse na sua casa. Nesses dias, nos dias de Jesus, o Império Romano era um império que dominava Jerusalém, que dominava o povo de Israel. Eles eram os que estavam sob o controle de tudo. E amar romanos não era fácil naquele tempo, porque amar romanos era considerado como um pecado em Israel. Na verdade, o que valia em Israel era aquilo que Jesus já tinha dito: ouvistes o que foi dito? Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. É claro que existiam muitos romanos que eram amados por eles naqueles tempos, mas eles não podiam declarar isso publicamente, porque de fato o povo se revoltaria. Quando o centurião romano procurou Jesus, Jesus o ouviu atentamente e se dispôs a ir na sua casa e atender aquele homem que estava paralítico naquela cama. O centurião sabia que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Ele sabia que Jesus era autoridade e que bastava que Jesus falasse alguma coisa. O mais incrível dessa história, queridos, de tudo que está relatado aqui, é que o centurião usou de algo
que ele aprendeu na vida militar. Ele usou de um princípio que ele aprendeu na sua vida militar a respeito da autoridade, porque ele era autoridade. O centurião era uma autoridade sobre 100 homens e ele tinha soldados às suas ordens e ele ordenava e falava e eles faziam. Ele não precisava crer que eles iam fazer, eles fariam porque ele era autoridade. E foi esse o princípio que o centurião usou, o princípio dessa autoridade. Ele sabia que se Jesus falasse qualquer coisa, seria feito, estaria feito. Apenas bastava que ele desse uma palavra, desse uma ordem, ou dissesse alguma coisa, e ele levantaria daquela cama sarado. Esse princípio, o princípio dessa obediência à autoridade, reconhecimento à autoridade, em que ele obedecia assim como também era obedecido. E ele entendeu isso. E foi isso que fez com que ele fosse atraído por Jesus. Tem um texto na Escritura que diz que Jesus, ele ensinava e tudo que ele fazia era como quem tem autoridade. Por isso que todos se admiravam de Jesus, porque tudo que ele fazia, fazia com autoridade. E esse é o princípio evocado aqui pelo centurião para abrir essa porta de fé na sua vida e abrir essa porta de entendimento a respeito do Espírito que estava sobre Jesus, do Espírito do Evangelho que estava sobre ele. E ele fez valer esse princípio. Ele sabia que a palavra de Jesus tinha um valor, ele sabia que a palavra de Jesus tinha um peso, ele sabia que tudo que Jesus ordenasse seria feito. Apenas ordena com uma palavra e o teu desejo se cumprirá, disse o centurião a Jesus, com aquela profunda fé. Essa declaração do centurião fez com que Jesus ficasse estupefato daquilo que ele estava ouvindo, da espécie e a qualidade de fé que tinha esse homem. É de se admirar que Jesus exclamou com alegria: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como a fé desse homem, a fé desse homem pagão. Ele era um gentil, ele não era judeu, ele estava ali como um invasor em todo Israel. Eu nunca vi uma fé tão grande quanto essa. Vai em paz, o teu servo está curado. Agora você imagina a hora que Jesus virou para aqueles que estavam junto deles, os fariseus, a classe sacerdotal, os escribas, o povo, os revolucionários, os fundamentalistas, os religiosos ideológicos, todos estavam por ali. Os seus discípulos, gente simples, ele dizendo: nem mesmo no meio de vocês, que deveriam ter essa fé, eu encontrei uma fé tão grande como a fé desse homem pagão. Jesus olha para eles e diz: muitos virão, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, de todos os lugares, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus. Olha a ordem de Melquisedeque, olha o espírito do Evangelho, o espírito dessa ordem de Melquisedeque sendo expressado aqui por um homem que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel, não tinha nada a ver com o povo de Israel, mas encontra ali o Jesus histórico e reconhece nele aquele que tem todo o poder. Era o Jesus eterno encarnado no Jesus histórico. É como se esse centurião fosse o Abraão chegando em Melquisedeque. Esse centurião faz o papel de Abraão, só que agora de um Abraão pagão. Alguém que não tem o pedigree da religiosidade, o pedigree da história ou da genealogia. Não é pertencente ao povo escolhido, mas ele reconhece em Jesus uma autoridade maior.
assim como Melquisedeque recebeu Abraão, assim como Abraão chegou em Melquisedeque e reconheceu em Melquisedeque uma autoridade superior a ele e disse: abençoa-me, tu és maior que eu, tu és sacerdote do Deus Altíssimo, eu te entrego essas ofertas, esses dízimos nos teus pés, porque eu reconheço que tu pode me abençoar, porque é o maior que abençoa o menor. O centurião traz consigo a grandeza da revelação de uma fé simples e inexplicável, que toma a consciência de muitos em todos os lugares espalhados pela terra, os quais experimentam a bondade de Deus sem mesmo conhecer quem Ele é, sem mesmo saber o nome dEle, mas eles creem e reconhecem nesse Deus essa autoridade, reconhecem nesse Deus esse sacerdote superior, alguém que pode aquilo que eles não podem, alguém que faz aquilo que eles não fazem. Eles apenas creem, eles experimentam a bondade de Deus e confessam a sua indignidade de serem indignos, mas eles por fé recebem essa bondade, recebem esse milagre dentro do seu ser, na sua mente, no seu coração, na sua percepção. E do modo mais simples que possa ser, eles creem em Jesus, mesmo sem saber quem é Jesus. O centurião não ficou sabendo de nenhum dogma da fé de ninguém. Ele apenas creu e reconheceu em Jesus aquela autoridade. Ele não sabia dos dogmas da Trindade, não sabia da predestinação, do livre-arbítrio, da santificação, das boas obras, da justiça de Deus, das devoções especiais, das frases de impacto e de poder, dos dons especiais. Ele não sabia da graça comum ou da graça especial, ele não sabia de pecado original, ele não sabia de conceitos teológicos, das religiosidades e dogmas religiosos, ele não sabia da fé como doutrina, não sabia da graça como teologia, do amor como mandamento, ou da igreja como um ajuntamento. Ele não sabia nada disso, ele apenas creu em algo muito maior, e algo muito maior que havia na vida desse homem, desse centurião, era o amor que ele tinha por aquele servo, era o amor que ele tinha por alguém que talvez para mim, para você, não significasse nada, mas ele amava o seu servo, o seu empregado, aquele homem que estava horrivelmente doente naquela cama, paralítico. Ele não sabia qualquer coisa a respeito das igrejas, das instituições. Ele não sabia qualquer coisa a respeito dos livros sagrados. Ele apenas olhou para Jesus e viu: Ele é maior que eu, Ele pode me abençoar. E de fato o abençoou. De fato ele foi e reconheceu a sua indignidade diante de Jesus. E Jesus curou o seu servo apenas com uma palavra. Ele apenas recebeu a revelação de que Jesus podia. E Jesus pode. Jesus tem todo o poder. Não há impossíveis para aquilo que Jesus faz. Basta que você olhe para Ele e saiba que Ele é a autoridade. Esse é o princípio. Reconhecer que em Cristo tem toda a autoridade. Ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O centurião creu e discerniu o nível de autoridade com quem ele dialogava. O centurião simplifica tudo de um ensino e de um entendimento que ele tinha aprendido dentro das forças militares, de dentro da cadeia de comando do exército romano. O centurião não tinha nenhum tipo de teologia do amor. Ele apenas amava, ele amou muito, e por isso
que encontrou o autor da vida, aquele que podia liberar uma palavra de um milagre sobre a vida do seu servo. Ele não tinha um arcabouço doutrinário de justificação da fé. Ele apenas cria. Ele nem sabia, de fato, que pessoa da Trindade Jesus era. Ele apenas reconheceu Jesus, uma autoridade maior que ele. O centurião veio, creu, foi salvo e seu criado, seu servo ficou sarado na mesma hora. Nós podemos encontrar nesse texto esse centurião como aquela figura arquetípica. Esse texto é um arquétipo do mesmo texto do encontro de Abraão com Melquisedeque. Esse centurião é a figura de um Abraão pagão indo a Jesus, indo a Melquisedeque, reconhecendo em Melquisedeque, reconhecendo em Jesus uma figura superior a ele mesmo. É um arquétipo. As coisas são tão semelhantes que nós vamos fazer um parâmetro aqui entre um e outro. Era como se Jesus dissesse: Abraão era assim como esse centurião. Ele apenas chegou, se curvou diante de Melquisedeque, entregou seus despojos de guerra, foi abençoado e foi embora. O centurião possui o mesmo tipo de fé de Abraão, que ouviu Deus na Mesopotâmia e saiu sem saber para onde ia, até que encontrou Melquisedeque, que lhe oferece pão e vinho. Também esse centurião come do pão eterno oferecido por Jesus naquela situação, que é a bênção sobre seu criado, e ele conhece face a face o poder e a autoridade do autor da vida. Esse centurião também é justificado pela sua fé, pela fé que ele creu quando chegou diante de Jesus. Ele confia da mesma forma que Abraão confiou. Ele creu da mesma forma que Abraão creu. Tudo isso nos leva a entender que aqui surge a imagem maravilhosa da ordem de Melquisedeque. O espírito dessa ordem, o espírito do Evangelho se movendo, se manifestando, mesmo na época de Jesus, se manifestando a um homem pagão, quando ele vê Jesus, o Cristo eterno encarnado em Jesus, no Jesus histórico, diante dele, e ele o vê da mesma forma que qualquer pessoa no planeta, quando crê no Deus eterno, mesmo sem o conhecer, ele está recebendo a vida de Deus dentro de si. Da mesma forma que Abraão se curva diante de Melquisedeque, também esse homem se humilha e declara a sua indignidade diante de Jesus. E ali ele também é aceito e justificado por sua fé e recebe o milagre na sua vida e na vida do seu servo. Aparece aqui um outro Abraão, não de um modo alegórico, não de um modo simbólico, mas agora de fato, um estrangeiro, um romano, diante de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse relato nos mostra a manifestação expressa dessa ordem sacerdotal sem religião, dessa ordem sacerdotal sem fronteiras, sem genealogia, fora das paredes da religião, fora das fronteiras dos homens. O que move o centurião é o espírito de uma ordem sacerdotal acima da religião, acima de Abraão, acima da linhagem histórica, acima da genealogia, acima de tudo que é limitação posta pela mente humana. Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que abre essa porta para homens e mulheres
que vem do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, enfim, de qualquer lugar da terra. Gente que vem desde o nascente do sol até o poente do sol, que oferecem sacrifícios e ofertas puras a Deus, porque grande é o nome do Senhor entre as nações da terra. A ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal superior a qualquer religião, a qualquer espécie de dogmática. Ela apenas chega como um vento que sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que recebe esse Espírito de Deus dentro de si. Essa ordem sacerdotal é superior e livre, é maior que a ordem sacerdotal de Levi, é maior que a linhagem de Abraão, linhagem histórica de Abraão e seus descendentes, que foram abençoados por Melquisedeque, mas não continham Melquisedeque, porque Melquisedeque está por aí. Melquisedeque está por aí, abençoando a todos os centuriões, a todos os Abraãos que o conhecem sem saber quem ele é, apenas o reconhecem como alguém que tem o poder e a autoridade e podem fazer, assim como aqueles gregos em Atenas que oraram e clamaram a um Deus desconhecido que os ouviu, que os curou daquela praga que havia naquela terra. Jesus é sacerdote sobre todos os homens. Jesus é sacerdote sobre todas as criaturas. Ele é o eterno sacerdote de Deus, o Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo, aquele que se entregou desde a eternidade. Ele é o sacerdote por todas as criaturas em todos os mundos, em todos os universos possíveis, porque Ele é o princípio de tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dele e para Ele. A Ele a glória eternamente. Olha só a similaridade entre Abraão e esse centurião. Abraão estava voltando da guerra com despojos nas mãos quando encontrou Melquisedeque. O centurião vem a Jesus como um homem de guerra que estava ocupando as suas terras e usa analogias militares para mostrar o quanto ele necessitava de um milagre na sua vida e o quanto ele tinha de discernimento espiritual. Abraão curva-se e reconhece a autoridade que havia em Melquisedeque, é abençoado, se serve da comida do sacerdote do Deus Altíssimo, pão e vinho. O centurião curva a si mesmo e qualquer outra autoridade diante daquele que tem o poder de, com uma palavra só, criar mundos e universos, que era capaz de dar ordem à morte e a morte obedecer e designar a permanência da vida. Abraão era estrangeiro naquela terra quando encontrou Melquisedeque. O centurião também era estrangeiro nas terras de Israel, ali em Cafarnaum. Abraão intuía dentro de si quem era Melquisedeque e que ele era um sacerdote acima dele, um sacerdote do Deus Altíssimo, alguém que tinha autoridade. A fé do centurião também era carregada dessa percepção intuitiva, ou seja, ambos foram atingidos por uma revelação dentro de si que estava para além das fronteiras históricas, estava para além do entendimento humano, para além da informação histórica. Nenhum deles era capaz de explicar qual o poder e a intuição na consciência e aquele tipo de fé que os movera.
aquela atitude de fé diante de Melquisedeque e diante de Jesus. Ambos haviam sido movidos pela revelação da fé no seu interior. É insuportável para a religiosidade, para a religião, que se tenha uma fé de tal tipo, uma fé para fora das fronteiras religiosas, para fora das paredes, para fora dos círculos religiosos. É insuportável porque isso destrói ou derruba todas as estratégias de poder e de domínio que se tem sobre o ser humano. Os filhos do reino não suportam tal liberdade. A religião sempre tenta celebrar um Deus engaiolado, um Deus encaixotado, um Deus que eles possam manipular diante do povo, para que o povo lhes obedeça, para que o povo cumpra os seus caprichos. Um Deus engaiolado por doutrinas, por dogmas, por formas, por culturas, por maneiras morais, estéticas, por liturgias e muitas outras coisas que eu e você sabemos que existem e que já experimentamos. Nós não estamos aqui contra nada e contra ninguém. Nós estamos apenas derramando um espírito de entendimento, assim como Paulo disse ali em Efésios, que nós sejamos tomados de um espírito de sabedoria e de revelação e do pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar o verdadeiro significado do nosso chamamento, o verdadeiro significado da nossa vocação, que é sermos de Deus em Cristo Jesus. Jesus tenta nos ensinar com a frase: nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande quanto essa. Jesus nos adverte que quem deseja prender Deus dentro acaba fora. Muitos virão de muitos lugares, do norte, do sul, do leste, do oeste. Jesus está dando uma aparente demonstração de misericórdia e de seu poder. Agora, por parte do centurião, era um homem que tinha autoridade, mas creu simplesmente creu no seu coração e recebeu aquilo que ele creu. Dessa forma, nós precisamos abrir o nosso espírito, abrir a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência para a percepção da obra de Jesus em todos os lugares dessa terra. A obra do Espírito Santo, a obra do Espírito da ordem de Melquisedeque, a ordem do vento do Espírito que sopra onde quer. Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores é aqueles que o Pai está procurando. Não é nesse monte, não é em Jerusalém, mas é no Espírito. É na mente, no coração, na consciência, na percepção. É aí que Deus se revela a cada ser humano. E Deus jamais deixou de se revelar ao homem. Talvez o homem estivesse ocupado demais, ou com a mente cheia de tantas coisas, para não o perceber quando ele estava ali, quando ele estava soprando no ouvido, quando ele estava trazendo as intuições, trazendo as percepções dentro do seu espírito. Há muitos centuriões por aí que estão encontrando Jesus, porque creram, enquanto os filhos do reino discutem a qualidade da fé, discutem doutrinas ou dogmas e afastam o melhor dos seres humanos por causa de suas diferenças doutrinárias, por causa de suas dogmáticas e das suas maneiras de culto, por causa da diferença das suas liturgias. Enquanto isso, a mesa de Abraão vai ficando cheia daqueles que vêm
do Oriente e do Ocidente e do Norte, do Sul, dos publicanos, das meretrizes, dos pecadores que vos precedem no reino, e sem perceber os filhos do reino, os que têm a presunção, os que se acham, estão ficando de fora, porque não estão conectados naquele espírito, naquela fé, naquele tipo de fé que moveu o centurião, naquele tipo de fé que moveu o pai da fé, Abraão. E os dois encontraram o mesmo Deus, os dois encontraram o mesmo Jesus, os dois encontraram o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, o Jesus eterno, o Jesus que é antes dos tempos eternos. Muitos sempre condenando os que estão do lado de fora, mas sem perceber que aqueles que estão lá fora estão cada vez mais dentro, e os que estão dentro estão ficando de fora. É tempo de você despertar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará. Não é tempo de você perder mais tempo com essas coisas. Creia em Cristo Jesus. Creia nesse Espírito. Creia no Espírito do Evangelho e no Espírito que move o universo, o Espírito da ordem de Melquisedeque. Amém? Em nome de Jesus. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima palestra. Em nome de Jesus.